E a história foi acontecendo e foi se passando. E a Bíblia fala que João agora ele se amadurece. Aleluia, Jesus é crucificado. E João agora está vivendo, aleluia, aproximadamente, aleluia, alguns anos mais tarde, aleluia, na cidade de Efésio. E segundo a história, aleluia, agora os crentes daquela época chamam João e pegam João e falam assim: olha, João, vem cá, porque nós precisamos de ti. Eu começo a ver agora aqui, aleluia, um agir do Espírito Santo de Deus. Quando os crentes, aleluia, convocam João a uma reunião, a história diz que todos chegaram diante de João e falaram assim: João, você precisa escrever alguma coisa a respeito de Messias. Aleluia, em 90 anos, aleluia, mais tarde, João agora ele começa a escrever, ele escreve o Evangelho, ele escreve, aleluia, 1º, 2º e 3º João, e escreve o livro de Apocalipse. Eu comecei a me admirar quando eu fui ver o carinho de João pela igreja. Aleluia, João ele começou a contar, aleluia, o Evangelho. Eu acredito que quando João começou a escrever o Evangelho, ele começou a escrever e ele dizia assim: olha, eu estive lá, eu vi como que aconteceu, não foi ninguém que me contou, eu estava lá, Jesus realmente fez isso e aquilo, aleluia. E João começa a testificar, aleluia, de Jesus Cristo. E a Bíblia fala, irmãos, que o tempo passou, aleluia, e João agora cheio de experiência, escrevendo os manuscritos, aleluia, mediante a vontade do Espírito de Deus, aleluia. Eu quero chamar a sua atenção aqui nesta noite. A Bíblia fala, aleluia, a história conta que João ele escreveu 3 livros que nos chamam a atenção: 1 João, 2 João e 3 João. Mas eu quero chamar a sua atenção, aleluia, para os dias de hoje. Por que você está, pastor, nesta noite está pregando, aleluia, esta palavra? Tem alguma coisa mediante ao nosso vídeo de hoje? Sim, e eu já vou te mostrar, aleluia. A Bíblia fala que quando João, irmãos, aleluia, escreveu a 3ª epístola de João, aleluia, eu gostaria que você agora pegasse a palavra de Deus comigo. Vamos lá para a palavra do Senhor, aleluia. A Bíblia fala que João agora ele escreve, aleluia, a 3ª epístola de João. A Bíblia fala quando, aleluia, aconteceu isso, aleluia, a palavra do Senhor fala que João tinha, aleluia, um anseio para contar os acontecimentos que Cristo tinha visto, aleluia, feito em sua vida. Vira para este irmão do seu lado e fala assim: olha, a sua história alguém um dia vai contar. Vira para ele e fala com ele. Agora nós precisamos entender, irmãos, como que nós vamos escrever a história da nossa vida. Porque a história da nossa vida, muitas vezes, nós pregamos e às vezes até falamos assim: olha que presta atenção uma coisa aqui. Muitas vezes nós pregamos e falamos assim: olha, Deus vai mudar a sua história. Olha, Deus vai escrever a tua história. Olha, Deus vai fazer a sua história diferente. Mas muitas vezes nós erramos essa palavra. Porque quem escreve a nossa história somos nós mesmos. Deus simplesmente coloca os pontos, as vírgulas. Mas quem determina a história que nós vamos ter é nós mesmos. Quer ver uma coisa? Aleluia. Quando o crente ora, o que a Bíblia fala que acontece? A Bíblia fala que quando o crente ora, a luz do céu, ele é ouvido a oração do crente. Então eu posso entender nesta noite que o céu só vai mover ao nosso favor a partir do momento que nós começarmos a orar. Agora eu te pergunto uma coisa: Deus ora por alguém? Deus pode pedir alguma coisa para alguém? Deus pode falar, aleluia, pedindo alguma coisa para alguém? Não. Quem pede para você é você. Quem pede pelo seu irmão é você. Quem pede para você é o seu irmão. É um pedindo pelo outro. Aleluia. Agora eu quero lembrar para você, aleluia, nesta noite, uma revelação que Deus me deu e que me chamou muita atenção. Preste atenção uma coisa. A palavra do Senhor fala que a 3ª epístola de João, ela foi escrita, aleluia, 90 anos, 85 a 95 anos depois da morte de Cristo. E quando, aleluia, eu parei para meditar nesta palavra escrita, eu pude observar uma coisa e pensei: meu Deus, eu não sei se a igreja viveu naquele tempo ou se aquele tempo está vivendo na igreja hoje. Por quê, pastores? Porque hoje em dia, aleluia, nós podemos observar que a palavra de Deus, ela é mencionada, aleluia, de forma direta ao nosso coração. Quer ver uma coisa? Agora mesmo, no meio do culto, Deus tomou a missionária Sandra e foi até a pastora e entregou um recado de Deus para ela. Acontece assim no outro culto: Deus levanta o irmão e entrega a profecia para o outro. Hoje Deus está falando diretamente, aleluia, aos nossos corações. Por quê? Porque Deus, aleluia, sabe que os finais do tempo estão se cumprindo.
Deus. Pastor, nós vivemos na igreja, nós moramos na igreja, nós adoramos a Deus, nós oramos, buscamos ao Senhor. Eu vou contar uma história que aconteceu aqui. A terceira epístola de João, a palavra do Senhor nos fala, aleluia, e relata 3 personagens que chamam a nossa atenção aqui. A Bíblia fala que João, ele direciona essa epístola diretamente a um homem chamado Gaio. Esse homem, provavelmente, segundo a história, obrigado, princesa linda, aleluia, Deus abençoe a minha esposa, irmãos, aleluia, graças a Deus, aleluia. Vira para o irmão que está e fala assim: Jesus te ama, aleluia, graças a Deus. A palavra do Senhor fala, irmãos, aleluia, que a terceira epístola de João foi direcionada a Gaio, provavelmente, aleluia, dirigente daquela igreja. Esse homem, a história conta muito bem dele, a história fala, eu nem preciso da história falar, a Bíblia fala que João, ele direciona no primeiro versículo ao amado e amigo João, aleluia, escrevendo a Gaio. Por quê? Porque ele era amado de João, e João, irmãos, ele era como se fosse hoje um presidente de todo o campo de uma igreja, aleluia, e ele escrevia as cartas da igreja, orientando, aleluia, os pastores locais para dirigir a igreja em direção a qual Deus queria que dirigisse. E agora nós podemos observar que essa carta é escrita a Gaio, aleluia, e Gaio junto escreve, aleluia, e saúda ele de uma forma diferente: ao meu amado irmão, querido Gaio, pela sua saúde e pelo seu ministério. Ele louva a Deus pela vida de Gaio e coloca Gaio, aleluia, lá em cima. Olha para você ver como que é que nós precisamos ser uma pessoa que influencia e não uma pessoa que é influenciada, aleluia. E João fala muito bem de Gaio, aleluia. E também um outro personagem que me chama a atenção aqui é Demétrio, aleluia. Provavelmente, aleluia, Demétrio seria um pregador itinerante, aleluia, ou quem sabe não dizer, aleluia, um homem assim que tinha sua vida dedicada somente ao ministério de pregar a palavra do Senhor, vivia pregando de um lado para o outro, chamado Demétrio. João também testifica muito bem de Demétrio e fala bem de Demétrio, fala que Demétrio, aleluia, provavelmente seria o portador dessa carta. Talvez teria sido Demétrio que levou a carta e entregou a Gaio. Talvez Demétrio chegou lá e falou assim: olha, Gaio, aqui tem uma carta do nosso apóstolo chamado João para você. Aleluia, 2 pessoas que influenciaram. Mas agora entra aqui, irmãos, aleluia, a terceira pessoa que faz parte dessa história, aleluia, a qual nós estamos contando, que é Diofé. Esse homem, aleluia, a Bíblia fala que ele era um homem, aleluia, que chegou na igreja e tinha um requisito muito grande. Ele tinha um poder forte, aleluia, sobre a sua vida, porque ele era um mestre, ele não era qualquer um, aleluia. E a palavra do Senhor fala, irmãos, que esse homem agora, aleluia, ele era um líder tão influenciado dentro da igreja que ele passou, Diácono Lucas, a tomar conta da igreja. Ele queria dirigir, queria pregar, ele queria ficar na porta. Eu não sei se uma pessoa só consegue fazer isso tudo, aleluia, ficar na porta, pregar, dirigir ao mesmo tempo, mas ele queria ser o dono da igreja. A história fala, irmãos, aleluia, que esse homem, agora ele começa, aleluia, a tomar todas as direções, e isso muitas das vezes é perigoso, porque quem toma direções precisa ser uma pessoa que ora. Quem toma direções tem que ter uma pessoa, aleluia, que tem o dom do Espírito na sua vida. Quem toma direções, aleluia, tem que ser uma pessoa que tem intimidade com o Espírito de Deus, porque senão acaba tomando, aleluia, direções diferentes, aleluia. E este homem aqui, irmãos, aleluia, a história fala que ele começa agora a levar o assunto para o outro lado. O que ele faz? Ele começa, aleluia, por causa da carta de 2 João, aleluia, João advertiu, aleluia, os pastores: olha, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos profetas, porque eles estão por aí, aleluia, eles estão pregando, influenciando a igreja, e a igreja não foi chamada para ser influenciada, mas a igreja foi chamada para influenciar, aleluia. Agora, esse homem, ele começa, aleluia, a aprender o povo de Deus dentro da igreja. A Bíblia fala, irmãos, aleluia, que quando, aleluia, algum pregador chegava lá para pregar, ele não aceitava, aleluia, a pregação daquilo, nem sequer deixava entrar na igreja, e não deixava que a igreja também recebia aquele pregador na sua casa. Ele fechou o seu coração, ele começou, aleluia, a tomar decisões dentro da igreja, sem autorização do apóstolo, aleluia, João. E agora João escreve a carta de terceira epístola, a carta de João, aleluia, ele escreve a carta
sabendo que tudo está acontecendo aí, Gaio. Eu ouvi falar muito bem de você. Eu ouvi falar, aleluia, que Deus tem te usado muito aí. Mas agora, aleluia, esse homem que a qual nós estamos, aleluia, precavindo contra a vida dele, aleluia, ele não pode continuar aí na frente da igreja, porque ele está matando a igreja do Senhor. E João adverte a Gaio, irmãos, aleluia, a cuidar da igreja. E eu parei, aleluia, e fiquei imaginando, Senhor, mas por que essa palavra hoje, aleluia, dentro da igreja do Senhor, por que às vezes nós precisamos ouvir isso da boca do Senhor? E o Senhor ministrou o meu coração, irmãos, ainda de madrugada, quando eu estava orando ao Senhor, e Deus começou a